teu lugar. Você quer falar aqui? Não. Ah, primeiro nós temos as meninas, né? Pode chegar, meus queridos, pode vir. Bom dia, meus queridos amigos, irmãos, tanto os encarnados como os desencarnados aqui presentes, né? Sejam todos bem-vindos a esta casa de oração e trabalho e nos abençoe Jesus, o nosso amigo incondicional de todos os momentos, né? Como sempre fazemos, e hoje é especial, que hoje está vindo os maiorzinhos, né? Olha aí, esses já estão mais próximos de nós. Que veio os pititicos, né? Agora já vem os maiorzinhos. Olha só que beleza! É a nossa mocidade, a nossa juventude, as nossas crianças queridas que estão aí sendo orientadas, evangelizadas. Está aí hoje a nossa irmã Márcia, o nosso irmão Bia, né? Que estão aí, a nossa irmã, as duas Márcias. Olha que beleza. Renata, olha lá, Giovana, olha só. Hoje veio, olha, a equipe inteira, que surpresa. Tudo é festa mesmo, né? Gente, para quem não sabe, ontem o portal fez 23 anos de existência, né? Olha, já pensou em 23 anos? Olha quantas coisas boas, né? Que ele produziu, olha, os pititicos, que coisa bonita. Oh, meu Deus. Olha só. Nossa Senhora. Sejam vocês todos bem-vindos. Coisa linda, né? Que Deus abençoe. Deus abençoe mesmo. Aos pequeninos, aos maiorzinhos. Ah, hoje é você que vai falar? Que coisa boa. Sim, senhora. Ah, é? Então quer dizer que hoje é meu dia de ficar no esteio? Então tá bom. Então, meus amigos, a partir desse instante, eu vou passar para a Helena, e a Helena vai fazer a apresentação de todos. Né, Helena? Bom dia. Meu nome é Helena, eu sou evangelizando da turma Floresta. Ontem, dia 29 de julho, foi aniversário do Portal, que fez 23 anos. E hoje a turma toda da evangelização do Portal dedica uma singela homenagem a todos que participaram e participam dessa história. Agora nós vamos pedir silêncio para podermos ouvir um áudio muito importante. Na opinião de vocês, o que é o amor? O que é o amor? É isso aqui. Exato. É isso aqui que está acontecendo. Isso é amor. É a compreensão, é o entendimento, é aquele saber entender o outro, viver em harmonia, entender as limitações que cada um tem. Respeitar sempre o próximo, né? Ajudar tudo que a gente puder, as criaturas que nos buscam. Isso é amor. Amor é isso, essa fraternidade que nós temos aqui na casa, graças a Deus, né? E o exemplo maior são vocês. Vocês jovens serão os nossos sucessores, né? Na opinião de vocês, o que é o amor? Reconheceram as vozes? São da Dona Isaura e do seu Anésio, a quem nós viemos agradecer perseverança e dedicação. Na sequência, vamos ouvir uma mensagem que se trata da letra da música que iremos dedicar a todos nós. Olá, Cacá Rezende. O dia iluminou. Que bom você chegou. Aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar, para rir, brincar, ouvir, cantar. Amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão.
1, 2, 3. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar para rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Olá, olá, o dia iluminou. Olá, olá, que bom você chegou. Aqui Jesus convida para entrar. Eu, você e quem quiser chegar para rir, brincar, ouvir, cantar o amor de Deus, a vida, trazer Jesus pro nosso coração. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Que bom você aqui, meu irmão. Para encerrar, agradecemos aos irmãos palestrantes Adriano, Alain e Alexandre por ceder esse espaço. E agora, para finalizar a homenagem, pedimos ao Dudu para ir até a Rô buscar um mimo, simbolizando nossa declaração de gratidão. Bom dia a todos. Eu não ia falar nada, mas não aguento. Obrigada, obrigada a todos vocês. Obrigada, obrigada, obrigada. Muito obrigada. Chega. Cantou tudo. Meus irmãos, é o que eu estava dizendo para a nossa irmã ali do lado. Isso aqui valeu a nossa vida, né? Valeu. Olha que coisa bonita. Deus abençoe, Deus pague
toda essa felicidade que estamos tendo, né? Eu, a Isaura e acho que todos nós, né? Mas hoje, completando ainda esse dia especial, né? Nós temos a grata satisfação de receber aqui os nossos 3 filhos. Eu não digo 3 filhos, eu sempre digo que são 3 joias que Deus nos deu para lapidar. E eles estão aqui hoje, lapidados. E vão falar conosco. Filhos queridos, sejam bem-vindos. A oração já foi feita por essas crianças, né? Que Deus abençoe vocês e que nós estejamos sempre juntos. Deus nos abençoe, viu? Obrigado, desculpem, meus irmãos. Esse é o primogênito. Nossa. Vai ser difícil hoje, hein? Hoje vai ser bem difícil. Olha lá. 23 anos de portal. Todo mundo aqui esperou 53 anos para que isso acontecesse. É o tempo que a gente está aqui. 23. 53. Agora eu vou ter que mostrar para vocês o porquê eu tenho certeza de que isso aqui vai dar certo. As evidências do sucesso da nossa amizade. E para ter isso, parem e pense. Olha só, como comprova que isso vai dar certo. 3. Conhecem? 3. Os 3 porquinhos. Os 3 mosqueteiros. Os 3 amigos. Conhece? Os 3 reis magos. Os 3 irmãos. Os 3 tenores. Esse é antigo, né? Trio Parada Dura, mais conhecido nosso aqui, né? Esse aqui eu tirei foto, realmente, essa foto foi nossa mesmo, tá? Vocês reconhecem, né? O Alain, o Adriano e eu tive que colocar a máscara aí, né? Mas esse aqui foi foto feita na hora mesmo. Não, esse aqui, não sei, tá? Olha lá. Olha que interessante, gente. Tudo mostra que vai ter que dar certo hoje. Olha lá. Olha, quem conhece isso, gente? Ah, vocês já viram alguma promoção? Compre 2, leve 1? Não. Compre 3, leve 2. Tá vendo? Vocês estão espertos. Trilogia do Poderoso Chefão. As 3 Marias. Alguém viu algum relógio com 2 ponteiros? Não. Isso aqui é fato. Falam de trevo de 4 folhas, mas a maioria é de 3. Não tem. Regra de 3. Né? Código DNA, básico as 3. As 3 pirâmides do Egito, famosas. Os poderes, não são 3 poderes? Gente, tem tudo para dar certo. Olha lá, os direitos fundamentais. Essa aqui é famosa. Temos até fotos evidenciadas de nós fazendo isso aí, né? O fim, como o universo pode acontecer o dele, ele pode ter 3 situações de finalização por apresentado. Mas olha que lindo. Olha que lindo. Tem que dar certo, né? Tinha que dar certo, tem que falar mais nada. Mas olha o que é mais interessante. Contem quantas pessoas estão nessa família. São 15 pessoas. Múltiplo de 3. Vai ter que dar certo.
Vou passar agora para o Adriano, porque essa não era oficial, tá? Essa foi extraoficial. É que estava... A gente tem que rir um pouquinho. Irmão, continue. Agora continue de verdade. Agora começa o sério aqui, né? Obrigado, Alexandre, porque precisava mesmo disso aí, né? Então tá bom. São tantas emoções, né? Bom, meus irmãos, que alegria, né? Que alegria estarmos aqui reunidos numa data comemorativa, aniversário do Portal da Luz ontem, mas que a comemoração se estende até hoje. E tudo conspirou para esse dia. Hoje é comemorado oficialmente o Dia Internacional da Amizade. No Brasil, no Uruguai, na Argentina e alguns outros países, convencionou-se o dia 20. Porém, a Organização das Nações Unidas reservou para o dia 30 de julho o Dia Internacional da Amizade. E nós temos o privilégio hoje de estar aqui, podendo comemorar essa data com amigos, irmãos. E hoje o nosso intuito é falar sobre a amizade, o quão importante é esse sentimento para todos nós, para as nações, né, para a humanidade como um todo. E hoje, como nos ensina Kardec, a doutrina espírita ela tem esses 3 caráteres, o religioso, o científico e o filosófico. Então, nada mais interessante do que abordar esse sentimento sobre esses 3 aspectos que 3 irmãos vão conversar. Bom, mas como o Espiritismo também é cultura, então essa primeira parte eu vou trazer uma historinha sobre esse Dia Internacional da Amizade, como que surgiu, né? E hoje, o que eu falo, a misericórdia, né? Não vou falar privilégio, a misericórdia de Deus é tão grande que, nesta encarnação, me proporcionou poder, em família, encontrar os meus melhores amigos, e principalmente na figura dos meus 2 irmãos, que eu tenho como os meus melhores amigos. Então, juntar irmãos e amigos no mesmo ambiente que significa que tem muito trabalho para realizar, né? Porque a quem muito é dado, muito será cobrado, né? Então temos que ter nesse aspecto. Mas vamos lá. Então, como eu disse, hoje oficialmente é o Dia Internacional da Amizade. Esse dia ele foi estabelecido na 65ª Assembleia da ONU, Assembleia Geral da ONU, no dia 27 de abril de 2011. Então, 12 anos aí de comemoração dessa data oficial. E por que essa data surgiu? Essa data surgiu por conta da experiência de um cidadão paraguaio, um médico paraguaio. Esse médico, ele tinha um trabalho não só da medicina, obviamente, mas principalmente de fortalecer esses laços de amizade. Esse senhor aí, Ramon Artemio Bracho, nascido em 1924 e faleceu em 2021 aos 96 anos. Esse senhor, formado em medicina, por 15 anos exerceu a sua atividade na zona rural lá no Paraguai. E depois ele adentrou como médico vamos dizer assim, da carreira militar. Mas assim que ele se aposentou, ele resolveu dedicar a sua vida em fazer serviços assistenciais, ajudar os outros, e ele convocou para essa sua missão os seus amigos. Então, numa determinada manhã de 1958, junto com seus amigos, ele resolveu, nós vamos oficializar essas nossas ações. E ele estipulou que no dia 30 de julho seria uma data relevante para essa missão. E ele reservava a última semana de julho, junto com esses amigos, para... ele fazia ao longo do ano inteiro, mas aquela última semana de julho, ela era específica... Obrigado, Júlio. Ela era específica para divulgar esses trabalhos de assistência e de fortalecimento dos laços de amizade. Era interessante que ele se reunia com essa turma e eles iam visitar as penitenciárias, hospitais, todos os estabelecimentos de assistente social, mas o que ele, na sua biografia, nos relata,
a parte mais importante que ele via nessa semana que se titulizou, né, como a Cruzada da Amizade, ele colocou como mais importante ver reestabelecido alguns laços que haviam se rompido, a reconciliação. O pessoal parece que reservava, sabe, olha, está difícil, então vamos esperar lá a semana de julho que vai ficar mais fácil. E era o que mais alegrava esse irmão, era rever os laços de amizade restabelecido nessa data. Então era o que mais motivava ele a continuar divulgando essa semana e incentivando os laços de amizade. E o trabalho, por mais de 60 anos, ele deu continuidade a essa cruzada da amizade, e esse trabalho foi reconhecido internacionalmente, até que nessa data que eu mencionei, em 2011, a ONU reconheceu como essencial para a humanidade ter um Dia Internacional da Amizade, comemorar esse sentimento valioso. E isso ficou documentado lá na ata da Assembleia da ONU. E ela consignou lá 4 valores fundamentais. Por que é importante a amizade para tudo, para todos, né? Qual foi o primeiro lá no relatório? Esse relatório foi assinado por todos os países que participaram daquela Assembleia naquele ano. Por quê? O que eles evidenciaram nesse documento? Primeiro, que a amizade ela tem a importância como valoroso e nobre sentimento na vida dos seres humanos ao redor do mundo. Sem amizade, é muito difícil você manter relacionamentos aí valorosos ao redor do mundo. Continua no documento lá, ó. A conscientização de que a amizade entre os povos, países e culturas, bem como as amizades individuais, pode inspirar a criação de pontes entre comunidades e celebrar a diversidade cultural. Então, a amizade é um grande ingrediente que potencializa essa conexão entre tudo e todos, né? Mais ainda, afirmou-se nesse documento que a amizade ela pode contribuir para os esforços da comunidade internacional em conformidade com a Carta das Nações Unidas para a promoção do diálogo entre as civilizações, da solidariedade, da compreensão mútua e da reconciliação. A reconciliação, que era o que mais agradava lá ao Ramon na sua experiência, né? E, por fim, a importância de envolver os jovens, né, e futuros líderes em atividades comunitárias voltadas para a inclusão e o respeito entre as diferentes culturas, bem como para a promoção da compreensão internacional de acordo com a Declaração e Programa de Ação sobre uma Cultura de Paz. E ficou lá o título dessa ata da Assembleia, é a convocação da amizade como sendo um instrumento de estabelecimento da paz e do não à violência. É a amizade, sem dúvida nenhuma, esse sentimento que contribui para a manutenção da paz e, consequentemente, da não violência. Então, essa é a primeira introdução que a gente gostaria de fazer na manhã de hoje. Curiosidade é o fato cultural e mostrar, olha, a humanidade, a Organização das Nações Unidas entende que a amizade ela é essencial para a manutenção da harmonia, né, da paz. Aí agora nós precisamos começar a avançar um pouquinho mais nesse conceito da amizade. O que é essa amizade? Como que nós abordamos isso, conceito filosófico, para depois adentrar um link com a religião? Mas isso não me cabe, tá? Essa parte vai para alguém que gosta mais dessa matéria e é mais sintonizado com ela. Passo a palavra ao segundo integrante aqui da manhã. Bom, obrigado, bom dia. Também conhecido como Homem de Ferro, sou eu. Obrigado a todos. Prazer enorme estar aqui. Não quero deixar cair a peteca, porque não é fácil falar depois do Adriano. Então, vamos seguir aqui no ritmo. O conceito filosófico, sempre que a gente busca saber alguma coisa, adquirir a sabedoria, a gente faz uma pesquisa, uma perquirição. Então, a gente indaga saber qual é o conceito.
Se a gente está tratando de amizade, a gente precisa saber o que significa amizade. Esse é o conceito. Essa é a preocupação da filosofia. Tentar descobrir os conceitos daquilo que nos toca, daquilo que nos envolve nas circunstâncias do dia. Nós intuímos que temos relações de amizade, já temos, experienciamos a amizade desde criança e até a idade adulta, e até os últimos dias, e após a encarnação continuamos nas relações de amizade. Mas a nossa busca é entender o significado, por que ela existe e o que é a verdadeira amizade, quais são os seus pressupostos. Essas primeiras perquisições a gente vai encontrar no berço da filosofia, desde os socráticos, a partir dos socráticos, e vem estendendo até agora, e a gente toda hora fica se discutindo o que é a amizade. Um primeiro pressuposto que a gente já percebe quando se trata de amizade é que envolve relação. Não existe amizade se não houver relação. Se não houver duas pessoas, não há amizade. Ela não existe. Para que haja amizade, é importante que haja relação. E essa relação, como foi visto aí no documento da ONU, tanto envolve pessoas, como comunidades e países. E a gente poderia estender, dentro do conhecimento espírita, para planetas, para outras experiências, além daquela que nós entendemos, dimensões. Quando a gente fala ainda nessa relação de amizade, a gente tem que pressupor, na nossa condição humana, o que nós somos. Somos seres humanos. E como seres humanos, Aristóteles já dizia, o homem é um ser político. Ser político envolve a cidade, a comunidade. Quando a gente entende a política na sua dimensão filosófica, não é a política da troca de favores, a política do poder, ou a política das conspirações que a gente vivencia. Não, a gente está falando de vida em comunidade. A polis, a cidade, pressupunha as relações. E os gregos, em especial, tinham um respeito enorme pela vida na polis. Eles sabiam e entendiam que eles eram menos do que a vida para a sociedade. Eu sou menos do que é a vida em sociedade em que estou. Este momento em que estamos reunidos, formamos uma mini-polis, por assim dizer, é mais importante do que quem está aqui. Então, o homem, sendo um ser político, precisa viver em sociedade. Ele deixa de ser, ou ele é menos homem, quando ele está isolado. Quando alguém busca a solidão, ele perde um pouco da sua dimensão humana. Essa é a percepção filosófica da razão pela qual nós existimos. Eu só esqueci de um detalhe, que é olhar o relógio quando eu peguei, para saber onde eu vou entregar. Mas agora eu já captei. E uma vez que a gente já entendeu que nós vivemos em relações, essas relações não significam qualquer relação. Ela precisa ser uma relação qualificada. Porque nós podemos estar juntos, muitos estamos juntos, sem estar em relação. Nós podemos estar, neste momento, inclusive aqui, duas pessoas que não se conheciam e estão juntas. Fisicamente elas estão juntas, mas elas não estão necessariamente em relação. Elas não estão em reciprocidade. E aí vem um primeiro conceito que é importante e indispensável para se caracterizar uma amizade. Para que a amizade exista, é importante que haja reciprocidade. Reciprocidade. Não existe amizade unilateral no conceito aristotélico de amizade. A dizer, e aí Sócrates começa essa discussão, que é muito interessante. Quando a gente fala de Aristóteles, a gente tem que lembrar que ele é uma sucessão, Começa lá com Aristóteles, depois Platão, e um dos discípulos, Aristóteles. Então, quando a gente fala de Aristóteles, a gente está falando de Platão e está falando um pouco de Sócrates também, embora não exatamente igual. E é isso que fica bonito quando se fala de amizade também. Porque quando se fala em reciprocidade, pressupõe que um está oferecendo algo que o outro recebe e, por sua vez, também entrega algo que aquele outro recebe. E no seu diálogo, em um dos seus diálogos, Sócrates pergunta para Platão, quando estava naquele processo maiêutico da construção do saber, ele pergunta assim, quem que é o amigo? O amigo é o que ama ou o que é amado?
Quem tem amizade? Quem ama ou quem é amado? E essa é uma pergunta interessante quando a gente se pergunta, espera um pouquinho, isso fica muito claro quando a gente percebe assim, ó, se eu, A, tenho uma relação em relação a B, pelo qual eu nutro em relação a B amor, respeito, consideração, fidelidade, eu, A, tenho para com B amizade. Mas não necessariamente eu tenho a segurança de que B tem para comigo a mesma consideração, respeito, saber e entendimento. Então pode existir uma relação em que A, em relação a B, nutre amor, mas B, em relação a A, não nutre o mesmo amor. Então, se eu olho para essa relação, embora um ame, o outro não o faz. Então, aqui não há amizade. Pode existir qualquer outra coisa. Temor, respeito, vínculo de emprego, o que for. Mas amizade não existe. Para os socráticos, platônicos e depois aristotélicos, para a filosofia clássica grega, para que houvesse amizade, B, em relação a A, também tinha que nutrir os mesmos sentimentos. Isso se dá o nome de reciprocidade. Importante destacar, então, para que se caracterize algo como uma relação, como uma amizade, imprescindível que haja reciprocidade. A segunda questão que, nesse diálogo, Platão levanta para Sócrates, ele fala assim, entre essas pessoas, entre os termos equiparandos, aqui onde está em relação A e B, deve existir harmonia, deve existir igualdade, ou seja, os interesses entre A e B devem ser os mesmos, deve haver semelhança entre eles para que haja amizade? E isso é uma pergunta interessante, porque ela vai ser transportada para as nossas relações do dia a dia, e a gente fica achando que talvez seja imprescindível para que eu seja amigo de B, B tem que ser como eu. Como eu. E aí que a gente vai entender um pouco mais filosoficamente o quê? A gente já não tinha um pressuposto das relações que deveriam ser recíprocas, e se há reciprocidade, quer dizer que deve ser bom para os dois. Ser bom para os dois. Se não existir a identidade ou a igualdade de proveitos, se não houver a troca, não há amizade. Pois bem, se B for igual a A, o que A vai ganhar nessa relação? Nada, porque ele já tem tudo aquilo que ele quer. Então, para que haja verdadeira amizade, tem que haver uma certa diferença entre A e B. E essa diferença, por outro lado, não pode ser tão marcante a ponto de me afastar. Então, Aristóteles cria a relação de analogia, e quem é da área do saber jurídico vai saber mais disso do que eu, não é? Quando se fala em analogia, é importante que haja alguma dessemelhança, mas que essa dessemelhança diga respeito a algumas coisas em comum. Isso é analogia. A situação não é a mesma, mas tem algo em comum que faz com que aquilo enriqueça a relação. Então, é na diferença de B que A ganha. Porque ele passa a ser A, mas aquilo que há de especial em B. Assim como B se torna melhor porque adquiriu algo de especial que havia em A. E essa é a grande questão. E caminhando nessa discussão, Aristóteles fica pensando, qual será a diferença? Será que existiria tipos de amizade? Não é? Essa pergunta é muito interessante. Será que existem tipos de amizade? Já sabemos pressupostos. Eu gosto de estar aqui porque eu deixo o pessoal da câmera louco, né? Uma hora eu estou aqui, outra hora eu estou lá, e eu só vejo eles se mexendo para lá, mexendo para cá, né? Mas é bem engraçado isso. É uma parte interessante. Agora, quer deixar ele alucinado? Faz isso. Faz isso.
Fica mais próximo do pessoal, vê mais de perto, o óculos já não está tão bom assim. E nessa relação, agora eu me dirijo a você. O que é necessário a gente lembrar? Já vimos os pressupostos da reciprocidade e da analogia. Não precisa ser igual. Aliás, não se espera que os dois sejam iguais na relação. Mas é importante que haja ganho recíproco, não é? Agora, o que une esses dois? O que une? Qual é a relação que une esses dois? Nós vamos nos perguntar, e é isso, qual é o objeto amado? O que vai dizer Aristóteles nessa pesquisa sobre os tipos de amizade. O que une esses dois? Por exemplo, pode ser o interesse. Eu me interesso por algo em B, B se interessa por algo em mim, A. Então, o que nos une é o interesse. Então, isso é uma amizade de interesse. Ok? O que pode unir também essas duas relações? E aí eu estou falando de indivíduo, mas pode estender, como eu disse, pode ser grupo, pode ser comunidade, pode ser país, pode ser planeta. O que une esses é o interesse, da mesma forma, amizade entre povos de interesse. O que une é a busca do prazer. O meu objeto de prazer é análogo ao objeto de prazer de B. Quando a gente fala de futebol, não é difícil entender esse exemplo. Quando eu olho uma camisa bonita como aquela que ele está usando, não é? Ali há uma relação de prazer pela mesma associação de esporte, não é? Então, há uma relação de prazer. Todo mundo está curioso, quem está lá no fundo, né? Que time é esse? Não é importante, foi só um exemplo, não é importante. É um timão, mas não precisa ficar preocupado com qual é, não é? Existe uma relação de prazer nessa situação. Por quê? O objeto de prazer é o mesmo, não é? E eu peguei agremiação, mas pode falar de culinária, pode falar de relação, pode falar de tudo o que gera prazer. Então, é uma relação de amizade prazerosa, por prazer, não é? Mas quando se fala realmente... Aí eu estou esquecendo de trocar. Estou só reforçando a amizade por prazer, a busca de prazer recíproco, não é? E a amizade por interesse para aqueles que são úteis entre si. Mas quando o que ama tem esse sentimento pelo que o outro realmente é, aí fica bonito. Porque aí passa a ser aquilo que Aristóteles, como nós intuímos, é realmente a verdadeira amizade. Quando o ser que ama o objeto por aquilo que o objeto é, e não pelo aquilo que o objeto pode lhe proporcionar de interesse ou de prazer, mas aquilo pelo qual ele é, pelas virtudes que ele possui. E quando a gente fala de virtude, é importante o conceito em Aristóteles, porque Aristóteles fala que a essência do homem, a busca do homem deve ser adquirir virtudes. Que o homem completo, o homem pleno, é aquele que tem o maior número de virtudes. Todas as virtudes disponíveis. E mais, que a encarnação, que a vida só vale a pena ser vivida se for para adquirir virtudes. Essa é a essência. Quando o ser ama o outro pelo aquilo que ele é e não por aquilo que ele pode proporcionar, aí a gente está falando da amizade verdadeira. A amizade virtuosa. É possível entre homens bons porque desejam o bem por si mesmo e não colocam o prazer nem o interesse acima da amizade. Ou seja, é nessa relação que ela é realmente duradoura que está a verdadeira amizade. Quando o ser ama, respeita e quer o outro por aquilo que ele é e adquiriu, e não pelo que ele tem ou que ele pode proporcionar. Não é? Essa relação é duradoura. Quando a amizade está baseada no prazer, a partir do momento em que o objeto deixa de oferecer o prazer, ele deixa de ser
irrelevante, deixa de ser amigo, some a amizade, destrói a amizade. Quando o interesse predomina, quando o objeto deixa de proporcionar aquilo que é de interesse, a amizade se dissolve. O objeto da amizade verdadeira é a pessoa em si, logo ela é eterna. Eterna, como são as criaturas de Deus. Conclui o filósofo. Talvez possamos dizer que nada há de estranho em romper uma amizade baseada no interesse ou no prazer, quando nossos amigos já não possuem os atributos de serem úteis e agradáveis, como acabei de dizer. Na realidade, éramos amigos desses atributos. E quando eles desaparecem, é razoável não continuar amando. Filosoficamente, dentro do espaço que me foi concedido, é possível falar sobre isso. Mas o tema é muito intrigante, a ponto de que me recordo do final do diálogo em Lísias, onde Platão está conversando com Aristóteles, com Sócrates, a respeito da amizade. O Sócrates fala assim para Platão, e agora eu faço uma referência a nós. Pode ser que quem nos veja esteja dizendo que nós somos amigos. Mas como dizer que o somos se ainda não sabemos o que é amizade? Não é? Então, essa é a pergunta. Quais são as nossas relações? O que nos envolve, o que nos aproxima? São perguntas a serem respondidas por cada um de nós, filosoficamente, no nosso consciente e nas nossas atitudes. Agora vamos ver como é que a parte religiosa dentro do conceito espírita, ou seja, baseado em fundamentos do espiritismo, entende essa relação de amizade, esse conceito de amizade. Não é? E, para isso, o mais velho vai falar sobre isso, o mais experiente. Mais velho? Caramba, não precisava tacar na cara assim. Mas o que é interessante é que o mais velho não consegue entender aqui. Aqui você passa o próximo. Esse aqui é o próximo. Aqui é só indicar de... E esse aqui é o próximo. É o próximo. Se eu apertar o próximo, vem o domingo esse aqui, então. Não, vem a segunda. Tá. Vem a segunda. Tá, depois do segundo. E nesse momento a gente está deixando o povo louco, porque a gente está de costa para a câmera. É? Desculpa, câmera. Ó, foi ele que quebrou, tá, gente? Não fui eu, não. Não, faz parte. Isso estava tudo montado. Você virou ele agora de ponta cabeça, não sei qual que é, mas tudo bem, vamos lá. Pessoal, depois de falar do Capitão América, o Homem de Ferro, só mesmo o Batman mesmo para falar agora. Não tem jeito, né? Mas vamos lá. E o Espiritismo, dentro dessa reflexão, para a gente não quebrar a corrente, o que o Espiritismo nos traz isso? Que ensinamentos que Jesus fala a respeito da amizade? Ele fala o seguinte, está na passagem lá de João, no capítulo 15, dos versículos 13 a 17, e ele fala, o verdadeiro amigo é aquele que dá a sua vida pelo seu amigo. Tá? E se a gente levar isso de uma forma literária, quantas pessoas são capazes de dar a vida pelo seu amigo? Eu acho que o maior exemplo que a gente tem aqui na Terra, no nosso planeta, é Jesus, que deu praticamente a sua vida por nós, e considerando todos nós como sendo o seu amigo. E a gente vai entender o porquê. Mas, levando aí para o sentido figurado, dar a vida ao amigo não significa necessariamente você desencarnar para que aquele seu amigo seja feliz. Não. Vamos levar para o aspecto do contexto figurado. Dar a vida ao amigo é dedicar-se ao amigo. Tá? É sentir as suas necessidades, é ter empatia pelo seu amigo, é aconselhar, é receber, é não apontar os defeitos, ao mesmo tempo ser tolerante. É uma receita em que a gente, seguindo essa receita, a gente vai envolver aí respeito, a gente vai envolver uma série de ingredientes aí que tem tudo para dar certo. E muitas vezes a gente encontra esses amigos no nosso seio familiar. Posso dizer para vocês, e aqui, diante do nosso início da nossa palestra, nós vimos aqui mães com seus filhos. Olha
a maior representação de amizade. Uma mãe, um pai, eles não vão ter restrição nenhuma. Eles vão ter eles vão abrir de muitas das suas, vamos dizer assim, facilidades para prover o filho. Ele não vai deixar de dar um alimento, uma roupa, um ensino. Ele abre mão de seu descanso, ele abre mão de tudo para oferecer ao seu filho as condições que ele necessita. E muitas vezes um filho não reconhece um sacrifício que faz um pai, uma mãe, um irmão, para que aquilo seja recebido. E esse respeito, isso que acontece, a amizade, gente, nesse sentido, ela é forjada numa coisa muito importante, que é a sintonia. Tá? Essa sintonia, isso que a gente está tendo aqui, isso que a gente está recebendo, é muito importante. Por quê? Aí a gente vê dentro da propositura aqui da filosofia, como Alan disse, muitas das vezes a gente não enxerga as diferenças físicas, pessoais, de caráter, filosóficas, políticas, de time, do timão, de qualquer coisa. Não, a gente não enxerga isso no amigo. Quando a gente enxerga, a gente está sintonizado com ele. E essa sintonia, essa conexão, que faz tudo isso acontecer numa beleza muito intensa. Tá? E muitas das vezes, não é porque esse nosso amigo, a gente tem a liberdade, tem essa relação com esse nosso irmão, é que a gente vai faltar com ele com respeito. Tá? Muito pelo contrário, o respeito é primordial nesse relacionamento. Então, respeitar o seu amigo, entender as suas dificuldades, compartilhar, trazer as informações, mas de uma forma segura. Porque um amigo é aquele que confia, é aquele que troca confidências. E muitas das vezes a gente encontra também essa figura desse amigo, às vezes fora dos laços consanguíneos. Às vezes a gente encontra uma pessoa, num determinado momento da nossa vida, que é colocada na nossa vida, em que a gente consegue se abrir mais com essa pessoa, confidenciar certas situações com essa pessoa, que muitas vezes com nossos familiares. Né? Então, essa troca, essa relação, amparada, sustentada pelos ensinamentos morais, no caráter, isso é muito importante. E, sobretudo, novamente, com o respeito. Tá? A gente também não pode confundir a amizade com o que é o colega. Porque todos nós aqui temos os colegas do trabalho, os colegas de futebol, os colegas... enfim, são aquelas pessoas que não têm aquela afinidade tão íntima em relação à amizade, é esse sentimento. Né? Então, isso é importante também, a gente separar o que é o colega do amigo. Um colega pode se tornar amigo? Sim. Mas, olha, a gente vai entender depois, na continuidade da nossa proposta aqui, cientificamente, o que significa isso, onde que está essa relação, nessa parte de sintonia. Tá? Mas ainda continuando aqui, dentro dessa passagem de João, que eu vou pedir a permissão de vocês a ler essa passagem, olha, ele fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos. Jesus falando. Se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que eu vi do meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento: amam-se uns aos outros. Tá? Nessa passagem, Jesus deixa claro que ele já, num determinado momento, quem que é aquele que é o amigo, que confidencia as informações, passa os ensinamentos, não esconde nada do amigo, abraça, ajuda ele na caminhada, na jornada, muitas vezes cede o seu tempo, cede seu espaço para que isso aconteça. Jesus deixou muito bem claro nisso.
quando ele diz que já não nos chamamos de servo, porque tudo que ele aprendeu do Pai, ele transmitiu adiante para a gente. Então, ou seja, não há segredos, não há nada a esconder. Mas, se a gente ainda buscar isso de uma forma literária, hoje a gente vai perceber, poxa, naquela época Jesus tinha um conhecimento muito grande a respeito das informações que o Pai havia lhe passado, e às vezes a gente, vamos dizer, naquela época, não tinha condições de absorver isso, porque é muita informação. Vocês imaginam, eu transmiti para vocês aqui informações que a gente ainda não está no nosso momento de compreender isso. Jesus também explica isso, que a cada um de nós vai ter esse momento dessa confidencialidade. Tá? Aí, lei da sociedade, voltando aí para a questão número 768, é muito importante a gente... Opa, não fiz nada. Voltou. Vou voltar aqui. O homem, nenhum possui faculdade completas, mediante a união social, é que elas... umas às outras se completam, para lhes assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que precisamos um dos outros. Os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Como Alain disse mesmo na parte filosófica, se nós fomos criados para viver em sociedade, o que vocês preferem? Criarem amigos ou criarem inimigos? É mais fácil a gente passar por essa existência com amigos ou com inimigos? Vai? É uma pergunta. O que vocês acham? Com amigos. Tá? Hoje, cada um de vocês aqui considera nosso amigo. Então, contem com a gente para o que vocês precisarem. Menos dinheiro, tá, gente? Não tem jeito. Aí a gente vai ter que apelar. Mas, enfim, gente, a grande proposta disso, dentro da doutrina, tá, o que mostra para a gente é a gente ter isso. Olha, respeito, tá? Compreensão, invasão, entender o amigo, tudo isso está dentro dos ensinamentos. Tá? Vamos lá. Portanto, sendo a lei de sociedade uma lei natural, se devemos viver em sociedades com o próximo, o que vocês preferem, granjear amigos ou inimigos? Né? Sempre lembrando também, gente, que os laços que nos unem, cultivamos os nossos amigos aqui em terra, eles não se rompem, eles continuam, tá? Quando a gente já estiver em outro plano espiritual. E eu garanto para vocês, a gente sente muito isso. Cada um de vocês agora pode ter certeza que vocês estão com seus amigos encarnados e desencarnados. E é grande. A gente consegue sentir essa sintonia. E pode ter certeza, gente, ele está do lado de vocês. Seja o seu pai, seja a sua mãe, seja seu irmão, seja aquele que partiu, nesse momento está do seu lado, te abraçando, recebendo vocês com carinho, com amor. Isso, não há nada no mundo que seja mais significativo que isso. Então, na continuidade, vamos entender o que a ciência consegue explicar para a gente a respeito dessa afinidade, dessa sintonia, porque isso é muito grande. Tá? Um beijo no coração de vocês, meus irmãos, e vamos seguir em frente. Né? Passo agora para o Homem de Ferro, não, o Capitão América. Não vai chamar Mulher Maravilha só, tá bom. Bom, só para encerrar, então, o ponto de vista científico. Nós tivemos a oportunidade, outra feita, de falarmos aqui sobre a felicidade. Né? E resgatamos esse mesmo tema com essa pesquisa científica, a pesquisa científica mais longa da história da humanidade. É uma pesquisa... Esse vídeo foi feito em 2015, pelo diretor dessa pesquisa de Harvard. Ela ainda continua em andamento. Então, ele vai citar 75 anos de pesquisa. Na verdade, já são mais de 83 anos que continua. Prestem atenção nas conclusões sobre essa pesquisa. E prestem atenção resgatando os conceitos abordados pelo Alain, pelo Alexandre, relacionamento, e, no final, prestem atenção na última frase, nos últimos dizeres desse nosso irmão. E aí a gente encaminha para o encerramento, tá bom? Como eu disse, é a maior pesquisa já realizada sobre esse estudo de desenvolvimento humano em Harvard. No finalzinho eu comento sobre a pesquisa, mas
Vamos ver se o áudio vai estar bom aí. O que nos mantém saudáveis e felizes enquanto passamos pela vida? Se você fosse investir agora no seu melhor eu futuro, a que dedicaria o seu tempo e a sua energia? Houve uma recente pesquisa entre a geração Y perguntando-lhes quais eram seus objetivos mais importantes da vida. E mais de 80% disseram que seu maior objetivo da vida era ficar rico. E outros 50% desses mesmos jovens adultos disseram que outro grande objetivo da vida era ficar famoso. E nos falam constantemente que devíamos priorizar o trabalho, dar nosso melhor e conquistar mais. Nos dão a impressão que essas são as coisas que devemos correr atrás para se ter uma vida boa. Imagens de vidas inteiras, das escolhas que as pessoas fazem e dos resultados que essas lhe trazem. Essas imagens são quase impossíveis de conseguir. Quase tudo o que sabemos sobre a vida humana é de perguntar às pessoas do que se lembram do passado. E, como sabemos, o olhar em retrospectiva não é apurado. Esquecemos a maior parte do que nos acontece na vida. E, às vezes, a memória é totalmente criativa. Mas e se pudéssemos assistir às vidas inteiras enquanto elas se desenrolam ao longo do tempo? E se pudéssemos estudar as pessoas desde a sua adolescência até a sua velhice, para ver realmente o que mantém as pessoas felizes e saudáveis? Nós fizemos isso. O estudo de desenvolvimento adulto de Harvard é possivelmente o estudo mais longo sobre a vida adulta que já foi feito. Durante 75 anos, nós acompanhamos a vida de 724 homens. Ano após ano, perguntando sobre seus trabalhos, vida doméstica, saúde e, é claro, perguntando o tempo todo sem saber como as histórias de suas vidas iriam se desenrolar. Estudos assim são extremamente raros. Quase todos os projetos desse tipo se encerram dentro de uma década, porque muitas pessoas abandonam o estudo, ou o dinheiro para as pesquisas acaba, ou os pesquisadores perdem o foco, ou eles morrem, e ninguém mais chuta a bola para frente. Mas por meio de uma combinação de sorte e a persistência de várias gerações de pesquisadores, esse estudo sobreviveu. Aproximadamente 60 dos nossos 724 homens originais ainda estão vivos e participam do estudo, a maioria deles na casa dos 90 anos. E agora começamos a estudar os mais de 2.000 filhos desses homens. E eu sou o quarto diretor nesse estudo. E desde 1938 nós acompanhamos a vida de 2 grupos de homens. O primeiro começou o estudo quando estavam no 2º ano da Universidade de Harvard. Todos terminaram a faculdade durante a Segunda Guerra Mundial e a maioria foi servir na guerra. E o segundo grupo que acompanhamos era um grupo de garotos dos bairros mais pobres de Boston. Garotos que foram escolhidos para o estudo, especialmente porque eram de algumas das famílias mais problemáticas e desfavorecidas na Boston da década de 30. A maioria vivia em prédios populares, muitos sem água corrente, fria e quente. Quando eles entraram no estudo, todos esses adolescentes foram entrevistados, fizeram exames médicos. Nós fomos às suas casas e entrevistamos os seus pais. E então esses adolescentes se tornaram adultos que seguiram diversos caminhos na vida. Tornaram-se operários, advogados, pedreiros e médicos. Um deles se tornou presidente dos Estados Unidos. Alguns desenvolveram o alcoolismo, uns poucos sofreram de esquizofrenia, e alguns deles ascenderam socialmente do fundo até o topo. E alguns fizeram essa jornada na direção oposta. Os fundadores desse estudo, nem nos meus sonhos mais loucos, imaginariam que eu estaria aqui hoje, 75 anos depois, contando-lhes que o estudo ainda continua.
A cada 2 anos, nossa equipe, paciente e dedicada, contata nossos homens para saber se podemos enviar-lhes mais um bocado de perguntas sobre suas vidas. Muitos homens da Boston urbana nos perguntam: por que vocês ainda querem me estudar? Minha vida não é tão interessante assim. Os homens de Harvard nunca fizeram essa pergunta. Para ter a melhor imagem dessas vidas, nós não apenas lhe enviamos questionários. Nós os entrevistamos em suas salas de estar, pegamos suas informações médicas com seus médicos, nós tiramos o seu sangue, escaneamos seus cérebros, falamos com seus filhos, os filmamos conversando com suas esposas sobre suas maiores preocupações. E quando, há uma década, finalmente perguntamos às esposas se elas se juntariam a nós como membros do estudo, muitas disseram: sabe, já estava na hora. Então, o que aprendemos? Quais são as lições que extraímos das dezenas de milhares de páginas de informação que nós geramos sobre essas vidas? Bem, as lições não são sobre riqueza, ou fama, ou trabalhar mais e mais. A mensagem mais clara que tiramos desse estudo de 75 anos é esta: bons relacionamentos nos mantêm mais felizes e saudáveis. Ponto final. Aprendemos 3 grandes lições sobre relacionamentos. A primeira é que conexões sociais são muito boas para nós e que a solidão mata. As pessoas que são mais conectadas socialmente, com a família, amigos e comunidade, são mais felizes, fisicamente mais saudáveis e vivem mais do que as pessoas que têm poucas conexões. E a experiência de solidão é muito tóxica. Pessoas que são mais isoladas do que elas gostariam descobrem que são menos felizes. Sua saúde decai precocemente na meia-idade. Seu cérebro se deteriora mais cedo e vivem vidas mais curtas do que aqueles que não são solitários. E o fato triste é que em qualquer período considerado, mais de 1 em cada 5 norte-americanos relatará que está solitário. E nós sabemos que você pode sentir-se só numa multidão e pode sentir-se solitário num casamento. Então a nossa segunda grande lição é que não é apenas o número de amigos que você tem e não é se você está ou não em um relacionamento sério, mas sim a qualidade dos seus relacionamentos mais próximos é o que importa. Acontece que viver no meio de conflitos é ruim para a nossa saúde. Casamentos muito conflituosos, por exemplo, sem muito afeto, na verdade, podem ser muito ruins para a nossa saúde, talvez pior do que se divorciar. E viver em meio a relacionamentos bons e reconfortantes nos protege. Uma vez que tínhamos acompanhado nossos homens até seus 80 anos, queríamos observá-los novamente na meia-idade e ver se poderíamos predizer quais deles iam se tornar octogenários felizes e saudáveis e quais não iam. E quando juntamos tudo o que sabíamos sobre eles, aos 50 anos, não foram seus níveis de colesterol de meia-idade que previram como iriam envelhecer. Foi quão satisfeitos estavam em seus relacionamentos. As pessoas que estavam mais satisfeitas em seus relacionamentos aos 50 anos eram mais saudáveis aos 80. E relacionamentos bons e íntimos parecem nos proteger de algumas circunstâncias adversas de envelhecer. Nossos homens e mulheres mais felizes em sua relação relataram aos 80 anos que nos dias que tinham mais dor física, seu humor continuava ótimo. Mas as pessoas que estavam em relacionamentos infelizes e nos dias em que elas tinham mais dor física, ela era intensificada pela dor emocional. E a terceira grande lição que aprendemos sobre relacionamentos e nossa saúde é que relações saudáveis protegem não apenas o nosso corpo, mas também nossos cérebros. Ocorre que estar em um relacionamento íntimo e estável com uma pessoa aos 80 anos é algo protetor. Que as pessoas que estão em relacionamentos nos quais sentem que podem contar com outra pessoa em caso de necessidade têm suas memórias preservadas por mais tempo. E as pessoas em relacionamentos nos quais elas sentem que realmente não podem contar com a outra são as que acabam tendo declínio de memórias mais cedo.
E esses relacionamentos bons não têm que ser tranquilos o tempo todo. Alguns dos nossos casais octogenários podiam discutir um com o outro, dia sim, dia não, mas contanto que sentissem que poderiam contar um com o outro quando as coisas ficassem difíceis. E aquelas discussões não prejudicavam suas memórias. Então, essa mensagem de que relações próximas e saudáveis são boas para a saúde e bem-estar, isso é uma sabedoria antiga. Por que é tão difícil de assimilá-la e tão fácil de ignorá-la? Bem, somos humanos. O que nós realmente gostaríamos é de um conserto rápido. Algo que nós poderíamos obter, que tornaria nossas vidas boas e as manteria assim. Relacionamentos são confusos e complicados, e o trabalho duro de zelar pela família e pelos amigos não é sexy ou glamouroso. E também é para a vida inteira. Nunca cessa. As pessoas em nosso estudo de 75 anos, que eram as mais felizes após aposentadas, foram as que batalharam para substituir colegas de trabalho por companheiros. Assim como a geração Y, naquela pesquisa recente, muitos de nossos homens, quando estavam se tornando jovens adultos, realmente acreditavam que fama, riqueza e grandes conquistas eram o que eles precisavam correr atrás para ter uma boa vida. Mas, repetidas vezes ao longo desses 75 anos, nosso estudo tem mostrado que as pessoas que se deram melhor foram aquelas que estiveram bem relacionadas com a família, com amigos e com a comunidade. E aí, sobre você? Digamos que esteja com 25, ou com 40, ou com 60 anos. Que tal buscar o que os relacionamentos têm a oferecer? Bem, as possibilidades são praticamente infinitas. Pode ser algo tão simples quanto trocar o tempo de tela por tempo com pessoas, ou reviver uma relação antiga fazendo algo totalmente novo juntos, longas caminhadas ou encontros à noite. Ou contatar aquele membro da família com quem você não fala há anos, porque aquelas brigas de família tão comuns deixam marcas terríveis nas pessoas que guardam rancor. Eu gostaria de encerrar com uma citação de Mark Twain. Mais de um século atrás, ele estava se lembrando de sua vida e escreveu isso. Não há tempo. Tão curta é a vida para discussões banais, desculpas, amarguras, tirar satisfações. Só há tempo para amar. E até mesmo para isso, é só por um instante. Uma vida boa se constrói com bons relacionamentos. Obrigado. A vida boa se constrói com bons relacionamentos. E bons relacionamentos têm como fundamento a amizade. Eu gostaria de encerrar recordando pequenos versos psicografados por Francisco Cândido Xavier, ditados pelo espírito de Casimiro Cunha. Esses versos estão na obra Cartas do Evangelho e Outros Poemas. Diz o benfeitor espiritual: muitas vezes sobre a terra só encontramos o amigo vão, que nos espera no caminho com o punhal da ingratidão. Mas aqui não procuras o amigo terno e fiel, que te roubaria as amarguras nos teus instantes de fel. Este amigo, podes tê-lo no fundo do coração, no altar da crença e da fé, à luz da meditação. É Jesus. Lembra-te sempre que o Mestre te acolherá. Se o amigo terrestre falha, Jesus nunca falhará. E que Ele, o nosso amigo incondicional de todas as horas, esteja conosco hoje e sempre. Nosso muito obrigado. Depois dessa. Vocês queriam ter 3 filhos assim? A Liga da Justiça, mais um. Ai, mas
Graças a Deus nós temos muitos filhos aqui. Todos vocês. Alguns não filhos, né? Alguns são irmãos, tios, avós. Mas tudo bem. Eu só tenho que agradecer a Deus. Não posso pedir mais nada, não posso falar mais nada. É só agradecer, agradecer, agradecer sempre. Esse presente que Ele me deu. E hoje, confirmando ainda mais, onde vocês vão almoçar? Aonde? Sala da Justiça. Muito bem. Eu só tenho que agradecer. Mas agora, para coroar a amizade, eu gostaria que cada um daqui que está presente pudesse abraçar seu amigo do lado. Né? Quantos? Obrigado, mãe. Obrigado. Obrigado, mãe. Muito obrigado. Muito bem. Às vezes a gente vem aqui o ano todo, senta ao lado de uma pessoa. Sabe o que a gente poderia fazer? Quando a gente não conhece, não tem essa liberdade de conversar com a pessoa, ao menos olhe do lado e pergunte, como você chama? Né? Vamos construir amizades. Tudo bem. Eu não vou falar mais não, porque eu já chorei bastante e não quero chorar mais. Mas, para coroar ainda mais, cadê ele? Está lá atrás. Agradecer imensamente a Deus essa oportunidade que nos deu. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Adriano. Obrigado, Alain. E Deus continue abençoando vocês hoje e sempre, tá bom? Junto com a família que vocês constituíram. E agradecendo, nós vamos pedir a esse Pai de bondade que possa levar a todos os lugares essas emanações que estamos sentindo esta manhã aqui no nosso recinto. Quão bom seria que todos pudessem usufruir deste amor. Mas os amigos espirituais se encarregarão de levar, onde houver necessidade, essas vibrações. E, enquanto o Domingos canta, nós acompanhamos, levando as nossas vibrações, nossos melhores sentimentos, a todos que gostaríamos de envolver. Aqui, nesta casa de oração, errei. Pode começar de novo? É só para ver se vocês estavam acordados, né? Aqui, nesta casa me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nesta casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes,
estudos e água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real, rompi de vez com o homem velho. Depois de muitos e muitos passes, leitura e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações deste lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus. Santa Casa Santa.